Quero convidar o nosso irmão Fábio, que hoje vai estar ministrando a palavra de Deus para a vida da igreja. Glória a Deus. Estenda suas mãos aqui para frente, então vamos orar pela vida dele. Senhor Jesus, nós oramos pela vida do nosso irmão Fábio. Oramos para que o Senhor use ele com poder, com autoridade. Oramos para que a tua palavra flua com sabedoria através dos lábios dele, Senhor. Ministra sobre os nossos corações, ministra sobre a nossa igreja, Senhor. Edifica as nossas vidas com o poder da tua palavra. Em nome de Jesus, que as nossas mentes estejam focadas, Senhor. Que o nosso coração esteja entregue para receber tudo aquilo que o Senhor quer derramar nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda distração e nós declaramos que a semente plantada nos nossos corações dará fruto, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui. Já é um prazer estar aqui para poder adorar ao Senhor. Mas estar aqui é um prazer, é uma honra e também uma responsabilidade. Mas o Senhor, Ele quer nos usar e nós temos que estar dispostos a isso, né? Quando o Senhor nos chama, nós temos que dizer: eis-me aqui, Senhor. Para que você possa também pegar isso para você. Quando o Senhor te chamar, diga: Senhor, eis-me aqui. Estou aqui. E para alguns pode dizer: envia-me a mim. Se você tem o chamado. Eu estou muito feliz porque tem sido já algo constante. Toda vez que nós viemos para algo aqui na igreja, quando nós colocamos o pé ali na porta, nós já sentimos a presença do Senhor nesse lugar. Tem sido assim nos cultos, tem sido assim na sala de oração. E para ver como nós temos a facilidade de atrair a presença do Senhor para nós. O Senhor, Ele está muito perto. A única coisa que Ele espera é que nós nos colocamos à disposição dEle. Nós nos derramamos na presença dEle. E quando o pastor me convidou para trazer essa palavra, eu ia preparar outra coisa. E o Espírito Santo falou comigo: não, para eu trazer essa palavra. E essa palavra eu levei o dia que nós fomos lá na igreja, na Brasa Cavalhada. E foi muito bom, foi muito bom. O culto no todo foi muito bom. Uma igreja muito simples, mas pessoas com fome de Deus, pessoas com um desejo de ter aquilo que nós temos e muitas vezes nós não valorizamos. A estrutura, a facilidade, mas elas tinham algo que há um tempo, daquele dia para cá, nós começamos a trabalhar isso e foi muito bom. Na simplicidade daquele lugar, das pessoas, o culto foi muito bom. Num todo, Deus veio naquele lugar, porque Deus, Ele é simples, o Evangelho é simples. Jesus foi um homem simples, Jesus não foi um homem complicado. E a palavra que eu quero trazer nessa noite ela está no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no versículo 34. E o título é: Deus meu, por que me desamparaste? E a hora nona bradou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Eu creio que todos nós conhecemos, eu acredito que todos já viram o filme A Paixão de Cristo. Foi um filme mundialmente conhecido. E eu tenho certeza que nós quando assistimos, muitos se emocionaram, mas muitos foram tocados por Cristo através desse filme. Nada mais é do que transformado a leitura ali, o que é escrito na Bíblia, em algo que nós possamos entender. E
quando nós entramos nessa parte da crucificação de Cristo, pontos aqui, né, do que Jesus passou naquele dia. E o primeiro ponto é o que Jesus estava querendo demonstrar com este questionamento. O segundo ponto é o amor. E o terceiro ponto é o que ele estava enfrentando naquele momento de questionamento. Em primeiro lugar, a expressão Deus meu, por que me desamparaste? Ela é uma palavra de cumprimento. E no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 34, Jesus disse assim: disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Jesus, como Messias, ele veio ao mundo porque ele tinha um propósito, ele tinha uma missão. E ele veio para cumprir este propósito, ele veio para cumprir esta missão. E na verdade Jesus, se nós pararmos para pensar, Jesus ele não questionou a Deus porque estivesse a ponto de desistir da sua missão. Ele não questionou a Deus porque estivesse sendo forçado a tal ato de condenação de maneira involuntária, de maneira injusta. E ele apenas cumpriu. Então Jesus ele veio sabendo tudo o que ele iria passar. Mas ele não questionou a Deus. Ah, Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Eu não errei, eu não pequei, eu não fiz nada. Quem errou, quem pecou foram eles. Por que eu tenho que sair da minha glória, sair do lugar onde eu estou, para passar por algo que eles cometeram, por um erro que eles cometeram? Mas Jesus ele não questionou em momento nenhum. Nós olhando de fora, nós dizemos, puxa, mas como foi injusto. Eu confesso para vocês que quando eu assisti esse filme, eu chorei, porque eu vi tamanha injustiça que Jesus sofreu por minha causa e por tua causa. Em nenhum momento ele questionou a Deus o porquê. Ele apenas cumpriu. Então, em primeiro lugar, quando Jesus brada lá, Deus meu, por que me desamparaste? É uma palavra de cumprimento. Ele cumpriu o que ele veio fazer. Em segundo lugar, a expressão Deus meu, por que me desamparaste? Ela é uma palavra de abandono. Como assim uma palavra de abandono? E o que vemos aqui nesse texto foi que Jesus ele gritou. Aí você consegue sentir quando Jesus ele brada, quando ele coloca aquilo para fora, o sentimento que ele tem de abandono. Por quê? Porque ele foi abandonado pelos seus amigos, ele foi abandonado pelos seus discípulos. Mas eu acho que o que mais doeu é que ele foi abandonado pelo seu pai. Como assim, irmão? Foi abandonado por Deus? Jesus ele sofreu abandono físico de pessoas, e Jesus sofreu abandono espiritual. E aí vamos trazer para os nossos dias de hoje, irmãos. Quantas vezes nós nos sentimos abandonados porque nós perdemos amigos, perdemos pessoas que estavam ao nosso redor ontem e hoje não estão mais? Mas será que se nós pegarmos as situações que nós vivemos, onde nós perdemos pessoas, será que nós conseguimos comparar o que Jesus estava passando
Sendo que muitas vezes, quando nós perdemos pessoas por determinadas situações, algumas vezes são por culpa nossa. Mas Cristo, Ele estava ali pagando por algo que Ele não cometeu. Ele estava ali sendo crucificado injustamente. E no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo do 4 ao 10, ele diz assim. Interessante que o profeta Isaías, ele descreve de maneira tremenda quem seria Jesus, quem foi Jesus, o que ele passaria e o que ele passou. E aí o profeta Isaías diz que está ali, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías, ele também fala que em determinado momento do texto que Deus agradou-se em moê-lo. Você consegue visualizar um pai tendo prazer em machucar o seu filho? Qual pai tem prazer em ver o seu filho sofrer? Qual pai tem o prazer ou teria prazer em ver o seu filho passar por tudo isso que ele estava passando? Ver o seu filho ser levantado numa cruz, ser pregado às suas mãos, ser pregado aos seus pés, lhe ser colocado uma coroa de espinhos. Em determinado momento Jesus, ele suou sangue. Imagina o tamanha aflição que ele vivia, a tamanha dor que ele sentia. Mas ele em nenhum momento abriu a sua boca para reclamar. Quantas vezes nós reclamamos do Senhor? Quantas vezes nós reclamamos por tão pouca coisa? Quantas vezes nos falta maturidade para lidar com determinadas situações? Jesus, ele teve uma passagem, um ministério tão curto. Você imagina como que deve ser para uma pessoa em saber que ele vai vir a este mundo? Ele tem todo o poder, toda a autoridade, ele pode fazer tudo o que ele quiser, a hora que ele quiser. Ele estava pendurado na cruz, ele poderia ter descido de lá e dito, não, eu não quero mais passar por isso. Mas ele estava lá aguentando, sabendo que ele tinha o poder para isso. Mas ele ficou até o fim. E ele desde o início sabia que ele passaria por isso. Mas ele se absteve da sua posição de Deus e tomou a forma de homem e passou por tudo que nós podemos passar. Sofreu todas as tentações, perseguições que poderíamos sofrer e passar. E em nenhum momento ele usou este poder e esta autoridade que ele tinha para se beneficiar, para facilitar algo na sua caminhada, naquilo que ele veio cumprir. E às vezes nós tentamos, as coisas estão difíceis e nós, o que nós fazemos? Vamos dar uma facilitada aqui, vamos abreviar o caminho, vamos abreviar o processo. Está demorando muito o pastor me chamar para fazer alguma coisa, eu vou lá. Ou não, o pastor não está me chamando aqui, eu vou lá para outra igreja lá, eles vão me dar a oportunidade para fazer alguma coisa. Nós queremos a presença e nós queremos o Deus, nós queremos esse Cristo, mas que preço que nós temos pago para isso? Qual é o tempo que você tem dedicado para honrar aquilo que Jesus fez por nós? Nós cantamos aqui no início,
Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas será que foi a glória dele mesmo que nos atraiu? Vamos ser honestos, né? Responda para você mesmo. Será que você queria vir no culto hoje? Será? E se não tivesse vindo, teria perdido tudo isso que aconteceu aqui? Porque Deus não depende de nós para ser Deus. Jesus já fez a parte dele. Ele não precisa de nós. Se tiver 2 aqui, 3, 4, ele vai estar aqui igual. A Bíblia diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Então tire da sua cabeça que para ter a presença de Deus, para que Deus haja, Deus mova, Deus cure, Deus liberte, precisa ter uma igreja cheia. Isso é uma consequência de meia dúzia de pessoas que vêm para buscar de fato a Deus. Porque aquilo que Deus começar a fazer, vai começar a sair para fora. Ó, lá na brasa da Águas Claras, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. Tem um povo de oração, tem um povo que intercede, tem um povo que busca, tem um povo que ora. Eu quero isso para mim. Isaías 59, no versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Naquele momento os nossos pecados estavam entre Deus e o homem, Jesus. Homem Jesus. Você consegue ter a noção disso? Os nossos pecados de toda a humanidade estavam entre Deus, Pai, e o homem, Filho, Jesus. E aí você imagina Jesus carregando aquela cruz. Não era o peso da madeira que ele carregava, era o peso dos nossos pecados. Você imagina o tamanho do peso que ele carregava. Muitas vezes nós não conseguimos carregar o peso, nós erramos, nós pecamos ali com as mínimas coisas, e aquilo para nós parece que é o fim da nossa vida, parece que é o fim do nosso chamado, parece que é o fim de tudo que Deus tem para nós. Só que nós nos esquecemos que Jesus, Ele já carregou tudo isso na cruz, lá no Calvário. E quem insiste em ter isso conosco mesmo somos nós. Somos nós. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 21. Eu acho esse versículo fantástico. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmão, quem faria isso? Que pai faria isso? Colocar o seu filho para morrer por milhões e milhares de vidas que daquela época já existiam, e milhares de vidas que ainda viriam a existir. Você nem pensava em existir, eu não pensava em existir, e Jesus morreu por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, ele foi abandonado no caminho das trevas, no vale da sombra e da morte, no deserto da solidão. Consegue visualizar isso? E às vezes nós reclamamos: eu fui abandonado, ninguém mais me procura, o pastor não liga para mim, o pastor não me procura.
entre Deus e o homem. Se voltarmos lá no início, Gênesis, no capítulo 3, versículo 9 e 10. Mas chamou o Senhor Deus ao homem, Adão, e perguntou-lhe: Adão, onde estás? E o que Adão respondeu? Respondeu-lhe Adão, o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondido. Até Adão e Eva pecarem, desobedecerem a Deus, eles tinham algo que eu acredito que todos nós desejamos todos os dias. É diariamente ter um relacionamento íntimo com Deus. Todos os dias Deus vinha até o jardim e conversava com ele. Adão, como estás? E aí, até que um dia Adão resolve pecar, desobedecer ao Senhor. E eu quero te perguntar: o que você tem feito que tem desobedecido ao Senhor? E isso tem roubado a tua intimidade com Ele. Isso tem roubado o Senhor de vir todos os dias, bater na tua porta e dizer assim: e aí, meu irmão, como é que tu tá? Meu filho, como tu estás? E quando Jesus ele vem, Jesus ele experimenta essa separação entre Deus e o homem que Adão lá atrás, pelo seu pecado, trouxe. E Adão, pelo pecado da desobediência, ele experimentou e trouxe a separação entre Deus e o homem. Ele perdeu o relacionamento diário que ele tinha de intimidade com o Senhor. E Jesus passou por tudo isso. Ele morreu naquela cruz para que nós pudéssemos restaurar este relacionamento e esta intimidade com o Senhor. Mas sabe o que é mais tremendo nisso tudo aqui? Se você analisar tudo que Jesus passou, volta para trás lá, né? Jesus veio ao mundo, nasceu, cresceu, foi exercendo o seu ministério, foi julgado, foi tentado, foi abandonado. O mais tremendo em tudo isso é que a Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por tudo que Jesus passou, com tudo que Jesus passou, ela jamais foi quebrada de forma misteriosa. Eu fui pesquisar o que é essa frase misteriosa. É inexplicável. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É inexplicável. Nós, por muito pouco, nós abandonamos tudo. A presença de Deus, abandonamos a igreja, trocamos tudo por pouca coisa, por nada. Mas Jesus passou por tudo isso que Ele passou. Ele poderia dizer assim: ah, Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou morrer lá. Imagine assim, Jesus sendo crucificado, Ele pendurado, Ele dizia assim: Deus meu, por que me desamparaste? E sabe o que Deus respondeu para Ele? Nada. Você consegue se colocar no lugar de Jesus e no lugar de Deus, do Pai? E
quando eu comecei a formar essa palavra pela primeira vez, eu comecei a visualizar, eu imaginei Cristo pendurado numa cruz, e o pai aqui do ladinho, ele queria dizer assim: meu filho, eu estou aqui. Mas ele não podia abrir a boca, porque ele sabia que algo precisava acontecer. Jesus gritava: Deus meu, por que me desamparaste? E o pai estava ali, querendo abraçar o seu filho, querendo pegar ele no colo e dizer: filho, eu estou aqui, eu te amo, já vai acabar. Mas ele não podia fazer, Jesus cumpriu o que veio cumprir nessa terra, restaurar a intimidade, a comunhão e o relacionamento que o homem destruiu lá atrás, no início, para que hoje eu e você tivéssemos total acesso a esse Deus, para que hoje nós tivéssemos total liberdade de entrar no Santo dos Santos, de entrar na sua presença e de atrair Ele para nós. Com muito pouco o Senhor vem, por muito pouco, na verdade, a presença dEle vem sobre nós. E se não vem, quando não vem, é porque nós não atraímos a atenção dEle com o nosso coração. Eu não sei, irmão, o que eu vejo já faz um tempo já, é que nós chegamos num nível como igreja que não tem mais como voltar para trás. Não tem mais. Nós precisamos crescer e avançar daqui para frente. Só que este nível que Deus nos trouxe até hoje, e o que Ele tem para nos levar daqui para frente, exige de nós um grau de maturidade espiritual para sabermos lidar com as situações. Porque à medida que nós crescermos em Deus, à medida que a igreja crescer, à medida que a igreja avançar, entenda, o inferno ele vai se levantar contra a tua vida, o inferno vai se levantar contra a minha vida, o inferno vai se levantar contra a vida dos pastores, o inferno vai se levantar contra essa igreja, porque ele sabe que nós temos avançado no reino. Só que se nós não tivermos maturidade e entender que nós não podemos ser como crianças, que qualquer coisa nós nos viramos as costas e vamos embora, ou ficamos, eu vou ficar 30 dias, 2 meses sem aparecer, eu não vou fazer isso agora porque eu estou magoado. Onde nós queremos chegar? Como nós vamos receber as pessoas se nós não temos maturidade para isso? E toda vez que nós fazemos algo que desagrada ao Senhor, que entristece ao Senhor, para mim é como se nós colocássemos Cristo de volta na cruz, porque nós anulamos o que Ele fez. Sabe quando você faz algo e diz assim: não, ainda não está bom, vamos fazer de novo, vamos repetir. Toda vez que nós insistimos no erro, é como se nós disséssemos: Jesus, volta para a cruz de novo, porque não foi o suficiente. Mas sabe o que é o mais tremendo? Por mais que você faça isso 1 milhão de vezes, Ele vai estar sempre aqui te esperando e disposto a te amar, sempre a te receber. Talvez a oportunidade que Ele te deu para esse momento tenha passado, mas Ele vai criar uma outra oportunidade ali na frente, porque Ele é um Deus de amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é inexplicável. A obsessão da ciência é entender como o mundo existiu, como as coisas aconteceram e acontecem, como funciona o corpo humano, cada célula, cada órgão, nunca vão descobrir, porque Deus foi quem criou. E o que Deus faz é perfeito. Eles podem fazer o que eles quiserem, mas para conhecer a Deus e entender quem Ele é, só vivendo na sua presença, só vivendo intimamente com Ele. E Adão tinha esse privilégio e jogou fora.
você começar a ler ali, você vai começar a entender quando vem os filhos e tudo que desencadeou por causa de um pecado. Toda uma geração, uma genealogia, tudo foi afetado. Então você tem que entender que tudo que você faz pode ter consequências sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre a tua esposa, sobre o teu marido, sobre aqueles que estão ao teu redor, e pode ter consequências sobre os filhos dos teus filhos, e assim por diante. Mas Jesus veio para anular toda essa sentença sobre nós. Só que nós não podemos sempre fazer algo que o devolva à cruz. E em terceiro lugar, a expressão Deus meu, por que me desamparaste? Ela é uma palavra de esperança. Mas como que depois de tudo isso ainda pode existir esperança? Eu quero que você preste bem atenção nisso que eu vou te falar. Porque nada neste mundo revela mais a gravidade dos nossos pecados do que a cruz de Cristo. Nada. Nada nesse mundo revela mais a gravidade do meu e do teu pecado do que a cruz de Cristo. Não foi a cruz que nos salvou, mas foi na cruz que Ele morreu por mim e por você. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Irmão, a tua vontade, o que você pensa, o que você acha, as tuas convicções, esqueça. Negue-se às suas próprias vontades. Tome a sua cruz e siga-me. Então, se você ouvir por aí hoje, e tem bastante lugares que não pregam mais sobre a cruz, ou que você não precisa mais passar pela cruz, pula fora, irmão. Está aqui na Bíblia: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A Bíblia também diz: por amor de Cristo nós somos entregues à cruz uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Não, todos os dias. É todo dia. Por amor de Cristo somos entregues à cruz todos os dias. Sabe por quê? Porque todo dia tem um pouquinho de nós para morrer. Todo dia. E sabe quando é que isso vai terminar? Quando nós estiver lá. Aí nós vamos alcançar o corpo glorificado, santificado. Mas enquanto isso, todos os dias nós precisamos subir e morrer. Subir na cruz e morrer um pouquinho. Por isso que quando o pastor fala: se você vai esperar chegar na perfeição para fazer algo, você nunca vai fazer nada. Porque Deus nos usa como nós somos, pela sua graça e pela sua misericórdia. E graça significa favor e merecido. Esse favor que Ele fez por nós lá na cruz. Então toda vez que você ora e diz assim: Senhor, derrama sobre nós a tua graça, obrigado pela tua graça, na verdade você está dizendo: Senhor, obrigado pelo teu favor por mim não merecido.
Derrama sobre mim o teu favor, que por mim não é meu. O Senhor, Ele vem sobre nós de uma forma tão inexplicável que nós nos constrangemos. Tamanho é o amor que Deus tem por nós. Amor esse que nós nunca vamos conseguir ter uns pelos outros, porque é um amor que o Pai tem. Mas se nós conseguirmos um pouquinho desse amor no nosso coração para nós distribuirmos uns pelos outros, nós já resolveríamos muitos problemas. Rejeição, preconceito, julgamento. Muitas vezes nós olhamos para alguém e julgamos ela, pessoa, pela aparência que ela tem. Se você olhar para mim, eu estou morto, estou perdido. Porque eu não sou simpático. Eu brinco no trabalho, às vezes, eu quero falar contigo, eu falei, quer conversar, vai no psicólogo. Mas na verdade, se nós não nos amarmos, não nos permitirmos que Deus coloque no nosso coração um pouquinho desse amor que nos constrange, como que nós vamos alcançar as pessoas que estão ali fora? Será que hoje chegar um mendigo ali e quiser assim, eu quero um abraço, será que nós vamos dar um abraço nele? Será que nós vamos ter tempo de sentar com ele e conversar, mesmo ele estando mal cheiroso, e dizer para ele assim, Jesus te ama? Porque eu tenho certeza que se nós tomarmos a decisão de dar atenção e oferecer a Cristo para esta pessoa, o que vai sair dali é um perfume da presença do Senhor. Mas não, nós vivemos em dias onde eu quero ser missionário. Não, abrir ali em Santa Catarina, eu posso ir, pastor. Eu abrir um lugarzinho assim, Portugal, eu vou. Agora para a África, lá para o Haiti, lá para ninguém quer ir. Nós estávamos conversando quinta-feira no grupo caseiro, eu fiquei apavorado, não falei para ele, mas fiquei apavorado. Tem que ter chamado, tem que ter o coração queimando, para dizer assim, Senhor, eis-me aqui, me envia para onde o Senhor quiser. Porque nós vamos do pior momento ao melhor momento, mas com certeza vamos viver muito mais o pior momento, da limitação, da precariedade, do pouco recurso. Fazer missões não é estar de férias, estar disposto a fazer algo para o Senhor, ir em determinado lugar, distribuir alimento, fazer um sopão, fazer coisas onde as pessoas não querem estar. Não é uma colônia de férias, não é uma gincana. É algo que exige entrega, é algo que exige oração, é algo que exige renúncia, é algo que exige amor. E em última instância, o que levou Jesus Cristo à cruz não foi a ambição e a traição de Judas, não foi a inveja dos sacerdotes por quem Jesus era ou por quem fazia, não foi a covardia de Pilatos de lavar as mãos no sangue de Cristo, de um inocente. Sabe o que levou Jesus à cruz? Foram os meus e os teus pecados. Porque independente desses homens, ele iria para a cruz por causa dos meus e dos teus pecados. E o que
bradou lá naquela cruz, Ele gerou a oportunidade que temos hoje, de se quisermos e o aceitá-lo, sermos salvos, sermos chamados de filhos. Porque não pense, se você não está com Ele, não anda com Ele, não vive para Ele, não aceita Ele, eu sou filho de Deus. Não, você é criatura de Deus. Mas quando você passa a viver e andar com Ele, você passa a ser e ter o direito de exercer o chamado de filho. Então, se você está aqui hoje e você diz, eu sou filho de Deus, mas você não se decidiu e não tem andado com Ele, você até hoje é uma criatura de Deus. Mas Ele está te dando a oportunidade hoje de você se tornar filho e desfrutar de todo o seu reino. E Ele nos deu a oportunidade lá na cruz, quando Ele bradou, de reestabelecermos esse relacionamento de intimidade. Isso foi perdido pelo pecado que entrou pelo homem. Jesus, Ele tomou a forma de homem, se fez pecado, morreu por nós. Mas sabe o que é tremendo, irmãos? O legal é que Jesus veio, morreu, e aí o inferno fez aquela festa toda. Acabamos com o homem. E aí Jesus vai lá no inferno, toma a chave da morte, toma a chave do inferno. O diabo não tem nem a chave da própria casa. Então nem a morte teve o poder e a capacidade de deter esse homem. Você imagina se você decide andar com Ele e tomar uma decisão, uma postura de realmente um homem e uma mulher de oração, um homem e uma mulher que quer estar constantemente em intimidade com Ele. O que você pode fazer no reino? Jesus, Ele foi ao inferno, tomou a chave da morte, a chave do próprio inferno, e Ele disse na sua palavra que em nome dEle nós faríamos obras maiores do que as obras que Ele fez. O que nos falta para isso? Ousadia, talvez, mas eu te respondo, muito mais falta intimidade e renúncia. Porque para o Senhor crescer, para a sua vida viver em nós, habitar em nós, nós precisamos morrer. Por amor de Cristo, somos entregues à cruz todos os dias. Pode subir. O nosso maior medo é morrer amanhã sem saber o que vai acontecer, como que vai ficar minha família, como que vai ficar a situação dos meus filhos, da minha esposa. Eu digo para vocês, eu não tenho medo de morrer, mas eu me preocupo. O que vai ficar, como eles vão ficar, o que eu vou deixar. Jesus, Ele tinha só uma preocupação: cumprir o propósito para qual Ele veio. Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz assim:
porque a mensagem da cruz, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Na minha versão aqui está, porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, para esses que estão aí fora. Mas para nós que estamos sendo salvos, irmãos, essa versão aqui para mim, tem uma igreja por aí que diz assim: uma vez salvo, sempre salvo. Isso é mentira do diabo. A Bíblia diz aqui, ó: para nós que estamos sendo salvos, a salvação ela é diária. Sabe por quê? Porque nós pecamos. Todos os dias nós erramos. E o Senhor, Ele todos os dias trabalha em nós a salvação. Ah, eu sou salvo todo dia? Não, mas o processo da salvação é diário. Estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Eu não sei o que Deus tem te chamado para fazer. Eu não sei o que você tem feito. E eu não sei qual é o desejo que arde no teu coração. O que tem ardido, o que tem queimado dentro de você, que você diz: Senhor, eu quero isso. Talvez você olhe e diga assim: ah, mas as circunstâncias de hoje não me permitem participar, fazer, não permitem que eu tenha mais tempo para o Senhor. Irmão, se tem alguém que pode falar de tempo, sou eu. Mas eu não quero e eu não vou negociar a presença de Deus por nada. Entenda algo: vai chegar um momento da tua vida que Deus vai confrontar situações que você vai ter que escolher ou Ele ou a situação. E é aí que muitas vezes nós erramos, porque nós vamos lá e escolhemos a situação, e aí Deus fica para segundo plano. Aí andamos mais um pouco, o Senhor vem e nos confronta de novo. E agora? É eu ou é a situação? Ah, Senhor, não está na hora ainda. Não esqueça que quando você estiver lá, Deus vai. Se alguém que Deus colocou no teu caminho e você deixou de falar do amor de Cristo, eu vou dizer para vocês uma coisa: eu tinha amigos, e eles eram espíritas, e eu estava desviado nesta época, e a mãe deles estava com câncer. E olha como Deus faz essas coisas. Eu estava desviado, e quase sempre que eu ia na casa deles, o Espírito Santo falava comigo e disse assim: fale do meu amor para ela. Várias vezes. Fale do meu amor para ela. E um dia eu estava na praia trabalhando, e aí ele me liga. Só que eu nunca falei. E ele me liga e disse assim: a mãe faleceu. Eu chorei não por ela principalmente ter falecido, mas porque na hora o que veio foi assim: ó, viu? Você não deu a oportunidade para ela de aceitar Jesus. Até quando nós vamos protelar as coisas do Senhor, o chamado que Deus tem para nós? Até quando nós vamos fazer que não enxergamos, que não vemos? E eu sei que tem pessoas aqui que precisam tomar uma decisão, porque Deus tem, não é em vão que Deus tem te trazido aqui. Não é por acaso que Deus tem te trazido a este lugar. Deus, Ele tem algo, tem um projeto, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito na tua vida. Ele está tudo aqui, que você possa vir aos pés dele, clamar diante dele, passar a tua filho, e desfrutar do reino, e ele poder começar a exercer tudo que ele tem na tua vida.
Não há mais tempo. Não há mais tempo para dizer amanhã eu me converto. Não há mais tempo para dizer amanhã eu faço. Não anule o sacrifício de Jesus no Calvário. Jesus está voltando. Se nós não fizermos, Ele vai levantar alguém que faça. Mas Ele vai cobrar de nós aquilo que nós não fizemos. Obrigado pela sua presença nesse lugar. Obrigado pelo esse culto. Obrigado pelo seu amor, Senhor. Senhor, abençoe cada família aqui representada. Senhor, dê uma semana abençoada, direcionada pelo Senhor, guardada pelo Senhor. Nós abençoamos, meu Pai, em nome de Jesus, cada casa, cada família e cada lar com a doce paz do Senhor Jesus. Nós encerramos essa reunião, mas permanecemos na Tua presença. Obrigado, Senhor.